Como eu já disse muitas vezes, as legiões de Roma eram praticamente imbatíveis no campo de batalha. Entretanto, houve momentos que elas ficavam em grande desvantagem, e não estou falando em desvantagem numérica e sim da desvantagem do terreno. Exatamente esse foi um dos principais pontos fracos das legiões. Para falarmos os pontos fracos das legiões é muito difícil, pois durante os séculos as legiões foram evoluindo e se adaptando a novos estilos. Por exemplo, as legiões romanas que foram derrotadas por Aníbal em Canas eram muito inferiores às legiões dos tempos de César, assim como as legiões da era de César eram muito inferiores às legiões da era de Trajano. Ou seja, é muito difícil determinar suas fraquezas, mas vou começar com exemplos de batalhas mostrando o que ocorreu nas maiores derrotas de Roma, mas no final vou falar a maior fraqueza do exército romano em minha opinião. A Batalha do Lago Trasimeno e a emboscada da Floresta de Teutoburgo provaram que os romanos tinham uma grande fraqueza contra emboscadas, mas se formos pensar bem, quase todas as forças militares ao longo da história tinham fraqueza contra emboscadas. Isso não é exclusivo dos romanos. Já na Batalha de Canas, graças principalmente à genialidade de Aníbal, foi mostrado que as legiões poderiam ser franqueadas e cercadas. Em Carras e Adrenópolis mostraram a fraqueza contra a cavalaria. Isso se mostra exatamente como eu disse. Cada uma dessas batalhas foi em períodos diferentes e a cada momento as legiões estavam evoluindo, e além disso as legiões eram muitas vezes dependentes de forças não romanas, aliados, auxiliares e federados para fornecer os tipos de tropas que lhes faltavam, como infantaria leve, arqueiros e cavalaria. Se estes aliados pudessem ser subornados ou induzidos de outra forma a abandonar os romanos ou mesmo mudar de lado antes da batalha, as legiões poderiam se encontrar em grande desvantagem. Claro que qualquer inimigo queria lutar contra eles em terrenos desvantajosos, pois lutar contra as legiões em terreno plano e aberto era suicídio. As legiões romanas não eram invencíveis mesmo em seu auge absoluto de tamanho e eficácia, treinamento, equipamento, etc. Se você escolher uma legião romana das eras anteriores ou posteriores da história romana, descobrirá que haviam mais fraquezas e que os romanos perderam muitas batalhas para inimigos contemporâneos. De 100 a.C. a 200 depois de Cristo, os romanos viveram seu auge militar e mesmo assim ainda sofreram grandes derrotas, sendo a maioria por erros de seus próprios comandantes, como no caso de Varo e de Crasso. No entanto, essas são todas as formas de curto prazo, táticas e operações para vencer Roma, formas de vencer batalhas contra eles, não necessariamente guerras, como por exemplo a humilhante derrota de Teutoburgo. Mesmo com 3 legiões massacradas, os romanos logo voltariam para fazer vingança. Com essas táticas, os inimigos de Roma conseguiam uma vitória provisória, mas se você quisesse derrotar mesmo os romanos, teria que fazer mais do que isso. Era mais fácil um general se rebelar e tentar tomar Roma do que um exército estrangeiro. Os romanos encontraram grandes dificuldades tanto contra a cavalaria quanto com as falanges. Entretanto, o espírito de luta romano era muito forte e eles não sabiam quando desistir. Podiam até perder uma batalha, mas no final eles venceriam a guerra. Como eu havia dito antes, a maior fraqueza das legiões, em minha opinião, foram os péssimos comandantes que as lideraram. Por isso os romanos tiveram desastrosas derrotas tanto em Teutoburgo como em Canas. Crasso não quis ouvir seus aliados armênios e acreditou em um homem que havia sido subornado pelos partas. Por isso Crasso marchou pelo deserto e no fim aconteceu o que sabemos. Já em Teutoburgo, Varo confiava demais em Armínio e mesmo tendo recebido avisos de que estava sendo levado para uma emboscada, ele continuou seguindo pela desconhecida floresta onde os romanos foram emboscados e aniquilados. Agora, quando as legiões foram lideradas por grandes generais, elas eram realmente imbatíveis, como por exemplo Trajano, Aureliano, César, Pompeu, Mário, Ciprião Africano, entre tantos outros grandes generais que fizeram Roma chegar tão longe. E você, em sua opinião, quais foram as maiores fraquezas das legiões? Se tiver outras em que não citei, deixe nos comentários, por favor. É sempre bom debater sobre a história,
pois a cada dia podemos aprender coisas novas. Qual foi o período em que as legiões estiveram em seu auge? Deixe nos comentários, quem sabe talvez eu não faça um vídeo com esse tema. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Espero que tenham gostado e se gostou deixe seu like e compartilhem com o máximo de pessoas que puder. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.